E eu quero, nesse momento, dar continuidade à nossa série de mensagens. Você lembra qual é o tema, o título da série que nós estamos ministrando? Escrevendo uma nova história. Escrevendo uma nova história. E eu tenho conversado sobre esse tema à luz das Escrituras, no livro de 1 Crônicas, lá no Velho Testamento. Abra comigo 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 e versículo 10. Hoje o tema é este que está na tela. Que a mão de Deus esteja sobre você. Que a mão de Deus esteja sobre você. Na continuação da nossa série, Escrevendo uma Nova História. Então você já abriu o texto? Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor se revele a nós de maneira poderosa nesta manhã. Que sejamos tocados por Ti e por este amor que nós cantamos. Seja assim, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia diz, então, que Deus atendeu ao seu pedido. Nós estamos estudando a oração de Jabez. Para mim, é uma das orações mais lindas do Velho Testamento. Em mais de 500 nomes que aparecem aqui no livro de Crônicas, o autor parece que ele dá uma pausa, ele para e nos chama atenção para este personagem, para este homem chamado Jabez. Interessante é que o nome Jabez significa dores ou tristeza. Predestinava este nome que tudo daria errado na vida deste homem. Ele tinha tudo para dar errado na vida. E nós vimos como Jabez ele rejeitou a predestinação do seu nome. Ele não aceitou ser um homem de dores e viver e ter uma vida de tristeza. Ele não aceitou, mas ele clamou a Deus e ele teve a sua vida totalmente transformada, uma vida totalmente diferente daquilo que o seu nome dizia. Tanto isso é verdade, que a Bíblia diz, a Bíblia declara que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Nas ministrações anteriores, meus irmãos, nós vimos, então, até agora, 2 pedidos de Jabez. O primeiro pedido de Jabez foi: Senhor, abençoa-me. Este foi o primeiro pedido da oração deste homem. Jabez pediu a bênção de Deus, e é legítimo pedirmos a bênção de Deus. Nós vimos isso nas mensagens anteriores. Nós vimos, inclusive, o que é que significa ser uma pessoa abençoada. Ser uma pessoa abençoada é aquela pessoa que recebe a intervenção de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. E isso não tem nada a ver com questão material e financeira. Nós vimos isso. Uma pessoa pode ser abençoada e ser pobre. E outra pessoa pode ser rica e não ser abençoada. Inclusive, muitas dessas pessoas, elas conseguiram seu dinheiro, suas fortunas, de maneira obscura, de maneira ruim, ilegal, corrupta. Então, nós vimos que a bênção de Deus é uma coisa que vai além, é muito maior. Aí, na segunda ministração, a gente viu o segundo pedido aqui de Jabez, quando ele diz: Senhor, aumenta as minhas terras, alarga as minhas estacas.
as minhas fronteiras, aumenta as minhas fronteiras. O que é que significa esta oração? Veja, Jabez ele não se conforma com os limites da sua terra e ele pede que Deus aumente as suas terras. E nós vimos que esse pedido também é legítimo. Podemos pedir assim a Deus, claro. Mas as terras não significam apenas a porção geográfica. Não, é algo que vai além disso. Então peça a Deus hoje que Ele aumente sim a sua vida profissional. Você pode pedir isso a Deus. Mas também que Ele aumente a graça dEle sobre a sua família, seu relacionamento conjugal e familiar, sua vida de santidade, sua visão de mundo e do cristianismo. Peça que Ele aumente. E Ele vai fazer isso. Mas perceba que, ao pedir a Deus aumentar as suas terras, a gente percebeu que há outras coisas envolvidas. Tem muitas outras coisas envolvidas. Por exemplo, quando você adquire uma casa maior, você paga mais impostos. Então, para você crescer profissionalmente, por exemplo, você tem que ter mais competência. Você precisa buscar mais capacitação. E olha, eu creio, meus irmãos, que Deus quer aumentar as tuas fronteiras, alargar as tuas estacas. Ele quer fazer isso em todas as áreas da sua vida, de uma maneira melhor, de uma maneira ampla e absoluta. Você crê nisso também? Você crê nisso? Agora a gente vai entrar no terceiro pedido. Jabez, então, está dizendo: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Esse é o terceiro pedido da oração. Que a tua mão esteja comigo. Será que na sua casa você pode dizer isso? Diga ao Senhor: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Diga isso. Diga mais uma vez: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Você deseja a mão de Deus na sua vida? Hein? Você deseja? Quando Deus aumenta as nossas terras, as nossas fronteiras, então agora surgem novas possibilidades, muitas possibilidades, novas oportunidades, portas começam a se abrir, e então agora nós precisamos da mão de Deus sobre a nossa vida. A expressão é interessante, que a expressão a mão de Deus aparece na Bíblia mais de 65 vezes, gente. No Velho Testamento, a mão de Deus é uma expressão do seu poder que se manifestava sobre o povo. No Novo Testamento, a mão de Deus é uma referência ao revestimento do Espírito Santo de Deus. Então, a mão de Deus, portanto, é a presença de Deus conosco. A mão de Deus é a sua presença conosco. O que Jabez agora estava pedindo era o seguinte: Pai, eu preciso da tua mão. Pai, eu preciso do teu poder. Pai, eu preciso da tua presença. Pai, eu preciso do teu Espírito. Esta era a oração deste homem. Por que Jabez precisava da mão de Deus? Esta é a pergunta, para a gente pensar e aprofundar neste tema. Por que é que Jabez precisava da mão de Deus? Eu quero pontuar com vocês 4 coisas aqui, nesta manhã. Anote. Primeiro, Jabez precisava enfrentar os inimigos além das fronteiras. A pergunta é, por que Jabez precisava da mão de Deus? Primeiro, Jabez precisava enfrentar os inimigos além das fronteiras. Jabez, ele tinha consciência e ele sabia que do outro lado da cerca haviam muitos obstáculos e gigantes que se levantariam contra ele. É importante que você saiba nesta manhã que ninguém é abençoado sem enfrentar lutas. Ninguém é abençoado sem enfrentar dificuldades. Jabez precisava da mão de Deus sobre a vida dele.
Porque ele sabia que assim que Deus alargasse as suas fronteiras, as suas estacas, ele enfrentaria crises, lutas, ele enfrentaria até mesmo oposição. Entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã, que ao ser abençoado você enfrentará sim dificuldades. Inimigos se levantarão contra você. Você terá oposição. Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem, nesses dias, clamado a Deus, pedindo a bênção dEle. Mas uma coisa que eu quero que você saiba nesta manhã, que há duas coisas que precisam andar em paralelo, juntas. Há duas coisas, o alargamento das nossas fronteiras e a mão de Deus. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, em paralelo. O alargamento das nossas fronteiras e a mão de Deus. Porque, meus irmãos, não adianta Deus alargar as nossas fronteiras e não nos abençoar. Não adianta. Não adianta Deus alargar as nossas fronteiras e Ele não estar conosco. E Ele não colocar a mão dEle sobre a nossa vida e o seu Espírito sobre nós. Não adianta. E às vezes eu fico pensando na história da nossa comunidade. Nesses 41 anos de história da nossa comunidade, nós podemos ver que, ao mesmo tempo que Deus alargou as nossas fronteiras, nós enfrentamos provações. Ele alargou as fronteiras e nós enfrentamos provações. E olha só que interessante que em cada momento as provações eram diferentes. Iam mudando de características. Isso aconteceu aqui e acontece na nossa comunidade. E quanto mais Deus alarga as nossas fronteiras, mais provações continuam vindo. Mais provações surgem. Os inimigos continuam se levantando. As pessoas continuam guerreando contra a obra de Deus. Faz parte. Faz parte. Não se espante com isso. Gente, isso é normal. Você não precisa dizer assim, ai meu Deus, e agora? Não, fique tranquilo. Isso é normal que aconteça. O que sempre nós temos que pedir a Deus é dizer, Pai, coloca a tua mão sobre nós. E a minha oração para a minha vida, para a minha casa, para a sua vida, para a sua casa e para esta comunidade é, Pai, coloca a tua mão sobre nós. Amém. Você tem pedido uma bênção para a sua família? Para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido? Você deseja que Deus alargue suas fronteiras profissionais? Que Ele te abençoe em alguma área específica da sua vida? Você deseja isso? Então hoje, nesta manhã, diga ao Senhor, peça, Pai, eu peço que o Senhor me aumente as fronteiras, mas, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a minha vida e sobre a minha família. Faça esse pedido hoje a Deus. E que a mão do Senhor Todo-Poderoso, que a mão deste Pai bondoso, a mão do Senhor não esmaga, não fere. A mão dele esteja sobre você para te ajudar nas suas batalhas diárias. Até mesmo para enfrentar os seus inimigos, as oposições, as lutas que você vai ter, as crises e todas as coisas que chegam contra a sua vida. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você. Amém. Segundo, por que Jabez precisava da mão de Deus sobre a vida dele? Veja, Jabez se vê na impossibilidade de caminhar sozinho. Gente, isso aqui é tão importante que eu vou dizer. Tenha atenção aqui. Jabez se vê na impossibilidade de caminhar sozinho. Amigos, todos nós temos as nossas inseguranças, as incertezas, medos. Nós temos fraquezas, incapacidades. Somos seres humanos. Esqueceu? Todos nós. Nós somos humanos e por vezes a gente chega a dizer, Senhor, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida amanhã? Ah, Senhor, veja que interessante quando Jabez
pede que Deus coloque sobre ele a sua mão. Ele está dizendo assim, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Não dá, Senhor, eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso da tua companhia. Eu preciso da tua ajuda. Jabez agora está confessando a sua dependência de Deus. Quando Deus aumenta as nossas terras, quando Ele alarga as nossas fronteiras, nós temos que aprender, meus irmãos, a depender dEle. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: olha, depois que eu cresci profissionalmente, eu abandonei o Senhor. Depois que Deus alargou a minha vida financeira, eu me afastei dEle. Eu já ouvi gente dizendo isso. Tantas pessoas no meio do caminho. E deixa eu dizer aqui algo importante para você anotar. Anote aí. Anote. Há 3 coisas que você não pode deixar de fazer. Há 3 coisas que você não pode deixar de fazer. Anote isso. Coisa simples. Vou falar de base da vida cristã. 3 coisas que a gente não pode deixar de fazer. Você sabe que às vezes, só abrindo parênteses aqui, às vezes a gente fica buscando algo novo de Deus. Senhor, dá algo novo. Mas sabe de uma coisa? Por vezes, Deus vai lembrar algumas coisas para a gente, de que a gente já sabe. Não tem nada novo, mas que nós precisamos praticar, porque nós não estamos dando atenção. Então, neste momento, eu queria te lembrar de coisas preciosas que a gente não pode deixar de fazer. Não é nada novo. Primeira coisa que você não pode deixar de fazer: não deixe de orar. Você não pode deixar de orar. Você precisa orar todo dia. Nós precisamos orar todo dia. Ah, mas eu não tenho esse tempo todo de oração. Meu amigo, ora no banho. Quando você estiver no carro dirigindo, no metrô, no ônibus, andando na rua, quando você estiver fechando um negócio, quando você for começar um relacionamento, quando você for resolver um problema, quando você tiver que tomar uma decisão, ore. Ore a Deus, não deixe de orar. Sabe, queridos, nós precisamos viver em espírito de oração. Que o Senhor nos ajude a entendermos esta verdade. Olha, a segunda coisa que você não pode deixar de fazer. A primeira é a oração. Segunda coisa que você não pode deixar de fazer: você não pode deixar de ouvir a voz de Deus. Não deixe de ouvir a voz de Deus. E você ouve a voz de Deus é pela palavra, é lendo as Escrituras, porque é aqui que o Senhor quer falar contigo. É aqui, neste livro, o Senhor se revela a você. Abra a Bíblia e leia. Porque este livro aqui, a palavra do Senhor, contém toda a fonte de revelação. Deus quer falar com você. A palavra de Deus, queridos, neste livro estão todas as coisas que nós precisamos. Aqui estão todas as respostas que nós precisamos. Porque este livro é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E há uma terceira coisa que você não pode deixar de fazer. Primeiro é a oração. Segundo é ouvir a Deus. E terceiro, você não pode deixar de fazer, você não pode deixar de estar debaixo da bênção espiritual da igreja. Você não pode deixar de estar debaixo da bênção espiritual da igreja. Todo cristão tem que ter sua comunidade de fé, no qual Deus o colocou. Então, meu irmão, se você está aqui, se você faz parte desta comunidade, é porque Deus tem um propósito especial na sua vida e na vida da sua família neste lugar. Deus quer te usar aqui. Deus quer te abençoar neste lugar. Deus quer tratar com você aqui. Deus quer falar com você e com a sua família aqui. Deus quer fazer coisas em você e através de você neste lugar. Então essas 3 coisas importantes que você não pode deixar de fazer. Quais são as 3 coisas? Não deixe de orar.
Não deixe de ouvir a Deus pela palavra e não deixe de estar na sua comunidade de fé. Essas 3 coisas. Você sabe que, infelizmente, amigos, infelizmente, muitos vão se distanciando de Deus em função de compromissos financeiros, compromissos profissionais, e o inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele tira você, ele sutilmente ele trabalha, ele tira você, por exemplo, do teu pequeno grupo, lá do teu G100. Começa a colocar desânimo em você. Tira você da oração. Tira você da palavra, dos cultos congregacionais. E quando você para de se alimentar, você enfraquece e você se torna uma presa fácil do diabo. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, irmãos. Não ignore. E aí então, o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que você já não ouve mais a Deus e você começa a tomar decisões da sua própria cabeça. Sim, você começa a tomar decisões pela sua própria cabeça e aí, quando a gente faz isso, a gente se dá mal, a gente se arrebenta na vida. Olha, meus irmãos, por isso é que nós precisamos aprender a depender de Deus o tempo todo, em todo o tempo. Aprender a depender do Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos a isso, ajuda-nos. Meu irmão, você precisa da mão de Deus sobre a tua vida. Todos os dias, nós precisamos desta comunhão, deste relacionamento, nós precisamos dessa intimidade com Deus. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Oh, meu irmão, somos nós que temos a necessidade de adorá-lo. Somos nós que precisamos da graça dEle. Somos nós que precisamos do favor dos céus. Somos nós que precisamos da bênção dEle. Somos nós que precisamos da mão dEle. Somos nós que precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Somos nós. Para alguns, viver na dependência de Deus é muito difícil. Sabia disso? Para alguns, viver na dependência de Deus é extremamente complexo e complicado. Por quê? Porque uma pessoa inteligente, que tem dinheiro no bolso, que vai para onde quer, que faz o que quer, que tenha tudo aquilo que deseja, tem tudo na mão, que confia em si mesma, tem dificuldade de depender de Deus. Mas deixa eu dizer para você aqui, dessa manhã, Deus ama muito você. Deus ama muito você. Não é linda essa declaração? Não faz bem para a gente saber que Deus ama? Faz, não é? Deus ama muito você. E você sabe? Porque Ele te ama tanto, mas tanto, tanto, tanto. Ele tira aquilo que se tornou um ídolo na nossa vida, na sua vida. Porque Ele te ama. Aí você vai dizer assim, mas isso é loucura. Isso é uma loucura, como assim? Deus pode fazer isso? Eu digo para você, não só pode, como faz. Você já deve ter tido experiências. Eu já tive, você também já deve ter tido. Ele faz sim. Ele tira os nossos apoios que nos tornam independentes, que nos iludem, que nos fazem mal, que nos afastam dele. Ele tira tudo isso. Ele permite algumas coisas, algumas situações na nossa vida para nos ensinar a dependermos dele. A depender somente do Senhor e reconhecermos que sem Ele nada nós somos e nada nós podemos fazer. Pedro disse, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens a direção. Só Tu tens o caminho. Só o Senhor tem a direção certa para a minha vida e para a sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, às vezes uma mulher que não ora, ao ver o seu filho doente, ela começa a orar. Ou então aquele homem que não dá atenção para a sua família, que não dá atenção para a sua esposa, quando ele vê o seu casamento entrando numa crise, ele começa a orar. Deus permite a gente passar por situações difíceis para nos ensinar o que é depender dEle. O que é depender de Deus. Depender de Deus é ter a sua mão sobre nós em soberania, intervindo na nossa
vida. Isso é depender. Terceiro, anote. Por que Jabez precisava da mão de Deus sobre a sua vida? Por quê? Veja, Jabez queria os benefícios que a mão de Deus nos traz. Anote isso. Jabez queria os benefícios que a mão de Deus nos traz. Jabez estava reconhecendo que ele precisava de Deus e da sua intervenção. Ele reconhecia isso. Ele sabia que ele iria enfrentar lutas gigantes, enfrentar crises. Ele sabia, por isso que ele queria os benefícios da mão de Deus sobre ele. E eu pergunto nessa manhã, quais são esses benefícios? Quais são os benefícios que a mão de Deus traz para nós? Quais são? A gente poderia falar de muitos benefícios. Deixa eu destacar 3. Vou destacar 3. Primeiro benefício, anote aí a palavra libertação. Esse é o primeiro benefício que a mão de Deus traz sobre nós. Veja, Jabez precisava da libertação dos medos. Dos medos diante do desafio de alargar as fronteiras. Porque ele ia ter que enfrentar lutas. A Bíblia diz que a presença do perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o temor. Quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, então agora nós enfrentamos os desafios desta vida com ousadia, com coragem, porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós vamos agora na força do Senhor. Jabez queria este benefício da libertação. Um outro benefício que a mão de Deus traz sobre nós, anote essa palavra, misericórdia. Primeiro, libertação. Segundo, misericórdia. Jabez, ele precisava da misericórdia de Deus, gente. Ele precisava. Certa vez, quando Davi desobedeceu a Deus, é interessante, o próprio Deus mandou ele escolher o castigo que ele teria. Falou, Davi, é o seguinte, você tem 3 opções para você escolher. A, B ou C. Qual opção você quer? Qual é o castigo? Sabe aquela coisa que às vezes acontece em casa com o filho? Quando o filho é pequeno, filho, você escolhe. Vai ter o castigo, ou você vai ficar sem a televisão, ou sem o jogo, alguma coisa, ou sem o passeio. Deus fez isso. E aí sabe o que Davi respondeu para Deus? Davi disse assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Eu prefiro cair nas tuas mãos, Senhor, do que nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas o Senhor tem misericórdia. Aleluia por isso. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, não cessam, se renovam a cada dia, a cada manhã. Grande é o amor de Deus, grande é a fidelidade do Senhor. Você está aqui nessa transmissão, eu estou aqui neste prédio, por causa da misericórdia do Senhor que se renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam, e Jabez tinha essa consciência de que ele precisava da misericórdia. Olha um outro benefício que a mão de Deus traz sobre nós. Eu falei sobre libertação, misericórdia e agora salvação. Outro benefício. Jabez sabia que ele precisava de salvação. A salvação do Senhor. Amigos, eu e você precisamos de salvação. Salvação do quê? Salvação de todos os ataques do maligno, de todas as setas inflamadas do inferno contra a sua vida e contra a sua casa. Os ataques do inferno contra todas as fortalezas espirituais que tentam nos destruir, que tentam nos amarrar, que tentam impedir o nosso crescimento e o nosso avanço. Nós precisamos de salvação, o Cristo que salva. O Cristo que salva é o mesmo Cristo que nos liberta de todas as fortalezas espirituais que guerreiam contra a nossa vida e contra a nossa família. Aleluia. É para isso que o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer, para destruir as obras do diabo. Portanto, nesta manhã o diabo está derrotado na sua vida, está derrotado na sua família, está derrotado nas suas finanças, em todas as áreas, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inferno. Hoje, nesta manhã, receba vida e vida com abundância. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa te ajudar, para que não possa te salvar. Nós precisamos das mãos do Senhor para nos libertar, para trazer misericórdia e para trazer salvação. E há um quarto aspecto que eu quero deixar para o seu coração aqui nesta manhã. Há um quarto aspecto. Jabez queria o toque de Deus. Jabez queria o toque do Senhor. Você deseja isso? Você deseja o toque de Deus? Jabez estava pedindo: Deus, toca na minha vida. Toca. Jabez estava pedindo que Deus tocasse nele. Ninguém pode receber a mão do outro sem que ele o toque. Ninguém. No toque de Deus nós recebemos a orientação, a direção para a nossa vida, meus irmãos. O Deus que nos toca é o Deus que nos dirige. O Deus que nos toca nos dirige. Oh, aleluia. Como é que Jabez ia prosseguir sem a direção de Deus? Como é que Jabez ia prosseguir? O que queria fazer sem a mão de Deus, sem o toque de Deus? E eu pergunto, como é que nós vamos continuar a nossa vida sem o toque de Deus, sem a mão de Deus, se Deus não mostrar o caminho? Como é que a gente vai avançar? É o toque de Deus que mostra para a gente qual é a direção. É a mão de Deus que aponta a sua vontade e aponta aquilo que nós precisamos fazer. É a mão de Deus. E que acaba dizendo para nós: olha, esse é o caminho. Ou esse não é o caminho. Então diga hoje a Deus, diga ao Pai: Pai, eu preciso do teu toque. Será que você pode fazer agora essa oração? Na sua casa, levante as suas duas mãos e diga assim: Pai, eu preciso do teu toque. Pai, eu preciso do teu toque. E pergunte a você mesmo hoje. Faça perguntas e diga: será que eu devo fazer esse negócio que eu estou pensando em fazer? Será que eu devo tomar essa decisão? Será que eu devo começar este relacionamento? Pergunte, porque quem é que vai responder essas perguntas para você? É o Senhor. É o toque de Deus que vai mostrar e vai dizer para você: olha, não vá por esse caminho. Ou então, vá por esse caminho. É o toque do Senhor. Agora, este toque vem através da intimidade com Ele. Uma vida de intimidade. Olha, ninguém gosta. A verdade é que ninguém gosta de ser tocado por uma pessoa estranha. Não é verdade? Uma pessoa que nunca te viu tocar em você, aquilo é estranho. Não é verdade? Agora veja, o toque de Deus vem pela intimidade. Ser tocado por Deus é receber a direção dEle. Ser tocado por Deus e também receber a direção dEle é um resultado de relacionamento, é um resultado de comunhão, de intimidade. Ah, meu irmão, sabe por que muitas pessoas continuam aí se debatendo, não sabendo qual que é a vontade de Deus? Sabe por que existem pessoas assim? Porque essas pessoas, elas não têm intimidade com Deus, elas não experimentaram o toque de Deus. Por isso que elas ficam para lá e para cá confusas, sem saber o que fazer. Essas pessoas muitas vezes, elas passam anos, e anos da vida se debatendo e perguntando sempre a mesma coisa. Elas sempre estão dizendo: Deus, qual é a direção? Qual é a direção? E aí então, elas saem mudando de igreja,
indo atrás de profeta, de profetisa, de pastor, de missionário, e buscando respostas, buscando a direção de Deus para a vida delas. Sabe qual é o resultado disso? Frustração. As pessoas ficam frustradas, enquanto que elas deviam buscar a presença de Deus para receberem o toque de Deus e a direção de Deus. Você vai receber este toque, essa direção é através de uma vida de intimidade com o Senhor. Seja íntimo de Deus, conheça o Senhor através da sua palavra. Ah, meu irmão, minha irmã, o toque de Deus é inconfundível. O toque de Deus é certeiro. É maravilhoso o toque de Deus. Quando Deus toca em você, aí você tem aquela convicção, aquela certeza, você diz, Ele me tocou. Deus me tocou, foi a mão de Deus, foi a bênção de Deus, foi a graça de Deus que me tocou. É Deus que me toca. Você começa a ter essa convicção e você já não é mais a mesma pessoa. As coisas começam a mudar na sua vida, porque Deus tocou. Foi Deus que tocou. Não é coisa de homem. Não é coisa da cabeça. Não. É Deus. É o toque do Senhor. Glória a Deus por isso. E eu preciso desse toque todos os dias da minha vida. Nós precisamos desse toque de Deus. A mão de Deus sobre nós é o seu toque. Amém? Eu quero finalizar com vocês para a gente orar aqui nesta manhã, dizendo que quando Jabez ele pede a Deus que a tua mão esteja comigo. Quando ele pede para Deus que a tua mão esteja comigo, observe que há muitas coisas envolvidas nesse pedido que nós vimos aqui nessa ministração. E a minha oração nessa manhã, sabe qual é? A minha oração é dizer, Senhor, que a tua mão esteja comigo, Senhor. Porque eu vou enfrentar desafios quando o Senhor aumentar as minhas terras. Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque eu vou ter que lutar com muitos gigantes e enfrentar provações, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Senhor, que a tua mão esteja comigo, porque eu sozinho eu não tenho competência, eu vou me perder. Eu vou me perder. Pai, que a tua mão esteja comigo para me libertar, ter misericórdia e salvar a minha vida em todos os momentos que for necessário. Pai, que a tua mão esteja comigo para que eu possa receber o teu toque e saber para onde eu estou indo. Eu não quero me perder, Senhor. Que a tua mão esteja comigo, assim como a tua mão esteve sobre Jabez. E sobre tantos outros homens na Bíblia. Que a tua mão esteja presente na minha vida também. A minha oração nesta manhã é para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida todos os dias. Todos os dias. O toque de Deus.